Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Hoje estamos aqui com nossos representantes, da TokenX, nós da CTS Productivity. Bem, primeiramente vamos nos apresentar. Eu sou o Marlon, sou consultor aqui no CTS Productivity. Vou pedir agora para o Clério e o Otávio estar se apresentando. Clério. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o Clério, consultor master da CTS Productivity. Tenho atuado há uns 3 anos, pelo menos, com projetos de privacidade. Espero que a gente possa hoje falar sobre um assunto bem interessante, que é a anonimização de dados, pseudonimização, e também trazer essa ferramenta aí que pode ajudar bastante. Bem-vindo a todos, eu sou o Otávio, sou o CEO do IPDI Inteligência Digital, empresa especializada em perícia forense computacional e tratamento de cyberincidentes. Nós temos operação no Brasil e Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos nós somos parceiros da TokenX em questões relacionadas à privacidade e proteção de dados, PCI e DSS, e temos a mesma parceria no Brasil com a ICTS, juntamente com a TokenX. E estamos aqui hoje para apresentar a solução TokenX a vocês, de modo a que seja possível perceber as vantagens dessa plataforma no que concerne a aplicação para a privacidade de dados pessoais, particularmente. Ok. Então, pessoal, hoje o assunto é TokenX, a nova maneira de você tokenizar dados em sua empresa. Quando a gente fala de tokenizar, a gente está relacionado à pseudonimização de dados e anonimização de dados. Okay? Então, antes da gente iniciar o assunto em si, a gente vai fazer uma contextualização aqui ao que é um dado em si. Okay? Bem, pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Aqui no nosso chat. No final a gente vai estar respondendo todas elas, na medida do possível. Então fique à vontade para estar interagindo. Okay? Então, o que é um dado? Dado e uma informação são dois conceitos muito semelhantes, que pode gerar uma certa confusão, mas na computação eles possuem significados completamente diferentes. Okay? Então, dados são elementos que individualmente eles não possuem um significado muito claro. Ou seja, eles não possuem um valor agregado ao qual você não é possível emitir um embasamento conclusivo ou uma opinião a um determinado assunto. Então, um dado em si, ele propriamente cru, ele não tem uma certa relevância. Ele pode ser um número, uma palavra, qualquer coisa desse gênero. Já uma informação, o que seria uma informação? A informação ela é constituída de dados. Então, para ser constituída de dados, eu tenho que ter 2 ou mais dados para que eu tenha um conhecimento sobre determinado assunto. Então, informação são dados que são contextualizados, a quais eles podem emitir um certo significado. Então, a gente tendo esse conhecimento especificado, o que a gente pode falar em relação a dados pessoais? Dados pessoais seriam dados que estão relacionados a uma pessoa física que é identificável. Nesse caso, a gente está falando de titular de dados. Então, nesse exemplo, a gente tem nome, número de identificação. Número de identificação a gente pode citar CPF, um RG, uma matrícula, dados de localização. Nesse sentido, a gente fala de um endereço. Um IP também é relacionado a um dado de localização. Biometria, dados de saúde, dados genéticos, opiniões políticas, crenças religiosas, filosóficas, orientação sexual, econômicos, entre outros. Então, quando a gente fala no contexto LGPD e privacidade, a gente está relacionado a dados pessoais. Okay? Prosseguindo aqui, o que a LGPD fala em relação à anonimização de dados? Então, no nosso artigo 5º da LGPD, a nossa Lei 13.709, ela define a anonimização da seguinte forma: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, ou seja, um titular de dados. Então, a gente tem um dado que ele possui um valor, significado no momento. Quando a gente faz esse tratamento de anonimização, ele perde seu valor. É um processo unidirecional que é irreversível.
Então, nesse sentido, um dado anonimizado, ele não é mais categorizado como um dado pessoal, porque ele perde o seu valor. Então, nesse escopo, quando a gente faz a anonimização de um dado, né, por meios técnicos razoáveis, procedimentos tecnológicos, de você fazer o dado perder o seu valor, ele não está mais no escopo da LGPD, porque ele não é mais conhecido como um dado pessoal. Então, nesse sentido, né, a anonimização, você faz um dado perder o seu valor de um modo irreversível, trazendo ele fora do escopo da LGPD, por não se tratar mais de um dado pessoal. Prosseguindo aqui, o que seria pseudonimização de dados? Assim como no artigo 5º cita a anonimização de dados, ela também fala: a pseudonimização é o tratamento por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo, se não pelo uso de uma informação adicional mantida separadamente pelo controlador em um ambiente controlado e seguro. Nesse sentido, a pseudonimização é bem similar à anonimização de um dado, porém, esse processo ele consegue ser reversível, né? Você pode, através, né, de meios técnicos, meios tecnológicos, fazer com que esse dado ele volte a ter o seu valor original. Então, na prática, ele ainda está no escopo da LGPD, porque você ainda tem o valor dele, ele consegue ser revertido. Então, o que a pseudonimização de dados traz para a LGPD como vantagem, né? Ela reduz os riscos relacionados à proteção de dados pessoais. Ela não elimina. Então, isso é bem importante a gente frisar. Ela não elimina o risco, ela apenas reduz o risco relacionado à proteção de dados pessoais. E, nesse sentido, um dado pseudonimizado, como ele é revertido, né, você ainda tem esse dado pessoal, ele ainda está no escopo da LGPD. Okay? Seguindo aqui um exemplo, né, a gente tem uma tabela de dados pessoais com 2 elementos de dados, contendo o nome e uma deficiência física. E nesse sentido a gente vê, né, na segunda tabela, um dado pseudonimizado, a qual o primeiro elemento de dado, ele passa por uma substituição de caracteres. Essa substituição ela pode ser pelo comprimento total desse dado ou por parte dele. Essa substituição ela é conhecida por pseudônimo ou token. Okay? Seguindo aqui, a gente vê essa tabela conhecida como Lookup Table, a qual é aquela tabela que está situada em um ambiente separado pelo controlador, é um ambiente seguro, a qual é possível você fazer essa reversão desse dado. Então, num dado pseudonimizado, a gente faz esse mascaramento, mas através dessa tabela Lookup Table, a gente consegue reverter esse dado mascarado para o dado pessoal. Okay? Nessa tabela de consulta. Marlon, só complementar. Às vezes a gente tem alguns exemplos, né, de como a gente faz o uso, né? Às vezes a gente, por exemplo, áreas internas, né, da empresa quer fazer estudos analíticos, né, de dados. Então, para você não usar aquela tabela, né, tem um cadastro ali de um cliente, né, então a gente anonimiza dado, ou então até mascara o dado, né. Então, por exemplo, a gente tem ali um dado que era o nome, né, Clélio, gente Lucy, tem o meu CPF, tem meu RG, tem dados gerais. Então, tira esses dados e passa a ser dados ali mais, só é sexo masculino, mora no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, deixou de ter esse vínculo, né, com o Clélio, né, com o CPF Clélio. Então, assim, é um dado que fica bem genérico. Isso na anonimização e na pseudo. A grande diferença ali que o Marco está falando é exatamente isso, né? O pseudonimização, você vai ter uma tabela depois que você pode reverter o resultado e voltar a me identificar. E no caso da anonimização, isso é irreversível. Uma vez feito, pelo menos como a gente fala ali em dados razoáveis, né, de uso, esses dados se perdem realmente e não tem mais como identificar o Clélio novamente. Exatamente, né? Num dado anonimizado, a gente não tem essa tabela de consulta, né? Essa tabela Lookup Table. Então, uma vez feita esse procedimento de substituição de um elemento de dado por um dado fictício, a gente não tem como reverter, né? Diferente de um dado pseudonimizado. E a gente tendo isso bem definido, esses conceitos, a gente vai seguir agora para a ferramenta
para a TokenX propriamente dita. Passando a palavra para o Otávio. Bom, boa tarde, bem-vindo a todos novamente. Nós temos agora conosco o Mark Orr, que é o vice-presidente da TokenX. Eu vou só pedir rapidamente que ele se apresente e fale rapidamente da TokenX. Essa parte será feita em inglês e eu peço a compreensão de todos para essa pequena transição. So, Mark, welcome on board. So, could you please introduce yourself and explain a little bit about TokenX US and the TokenX partnership with ICTS in Brazil to offer privacy services? I guess you are mute, Mark. Mark is mute. Só um minuto, pessoal. Mark, you are mute. We can hear you, so just a minute, please. Okay, so Mike's having some technical issues from his side. I will continue the presentation, and at the end, Mike introduce himself, so we'll have time to solve it, and let's move that way. So, pessoal, desculpe pelo imprevisto, o Mike está tendo alguma dificuldade técnica que a gente está resolvendo. E aí, no final da apresentação, isso estando resolvido, ele volta e faz a apresentação dele. Então, vamos continuar para aproveitar o tempo de vocês. Bom, vou falar sobre a TokenX. A TokenX é uma empresa que foi criada em 2010. Já temos aí praticamente 12 anos de criação. E ela foi fundada e é até hoje comandada por QSAs, e profissionais de segurança da informação, que à época se preocuparam em desenvolver uma solução de tokenização considerada pioneira no momento, baseada em nuvem e especializada na minimização de risco, oferecendo às corporações uma solução para que elas ficassem em compliance naquele momento, particularmente com o PCI DSS. Desde então, a empresa vem num processo evolutivo bastante consistente. Hoje nós temos mais de 300 empresas no mundo todo utilizando nossos serviços em diversas indústrias, e eles contam com a nossa solução como a ideal para mitigar riscos, reduzir o escopo e habilitar processos de negócios, que é algo também muito importante. E alguns desses clientes, eles originalmente possuíam uma solução de tokenização terceira, e ao terem contato com a nossa, na época, porque para PCI e DSS, acabaram migrando. Com o tempo, a TokenX, toda a sua expertise e experiência na área de tokenização voltada para PCI e DSS, ela começou a aplicar esse mesmo conhecimento e plataforma para atender as regulamentações de privacidade nos países em que ela possuía ou possui clientes,
e ela adequou e customizou a plataforma de tokenização de forma que ela ficasse aderente ou compliant com regulações como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a CCPA recente da Califórnia, a RIPA na área médica, a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil, dentre outras. Nós temos hoje a plataforma adequada para ser aderente a praticamente qualquer regulamentação de privacidade no mundo. E temos clientes no globo todo utilizando a solução para isso. Resumidamente, os nossos clientes confiam na solução TokenX para proteger seus dados e, particularmente, ajudá-los a ficarem conformes com a regulamentação, mantendo de forma consistente a possibilidade de utilizar esses dados anonimizados ou pseudo-anonimizados alinhados com as suas necessidades comerciais também. Então, a nossa experiência no setor nos permite identificar e desenvolver e fornecer soluções completas e direcionadas a resultados, e sempre procuram aproveitar a versatilidade da nossa plataforma para atender às necessidades específicas de cada cliente. Se fala em privacidade, se fala em fluxo de negócios, se fala em PCI DSS, cada indústria tem a sua particularidade, cada empresa tem a sua particularidade, que varia bastante em função da forma como o dado é recebido, como ele é armazenado, como ele é mapeado. Então, a nossa plataforma possui flexibilidade suficiente para fornecer uma solução adequada à necessidade que você possa apresentar a nós. O serviço ele é executado de maneira bastante geral, utilizando conceitos de tokenização que permitem a preservação do comprimento e o formato do dado. Isso, às vezes, é muito importante dentro do conceito de negócio em que aquele dado é utilizado. Ele precisa ser pseudo-anonimizado ou ser parcialmente tokenizado, mas precisa preservar um formato que é útil dentro da linha de negócio. Um exemplo bastante simples, e todo mundo conhece, acredito, em PCI DSS, quando você pseudonimiza o dado do cartão, mas preserva os 4 últimos, que são utilizados para contatos via call center, em que o atendente faz a validação daquele consumidor que está entrando em contato, ou daquele cliente que está entrando em contato, confirmando os 4 últimos dígitos por voz ou por digitação. Então, a nossa plataforma permite você preservar comprimento, formato, qualquer que seja ele. Ela pode, nesse mesmo conceito, reter elementos de valor original, que são importantes para o seu negócio, mas que, ao mesmo tempo, deixam aquele dado aderente à PCI DSS ou à regulamentação de privacidade. De uma maneira mais abrangente, ela, só enfatizando, ela pode ser utilizada para anonimizar registros, se houver uma demanda para isso, como, por exemplo, o direito ao esquecimento da LGPD. Ajuda a preservar e habilitar sistemas e processos de negócios complexos, mesmo utilizando tokenização. Ela não requer, obviamente, trabalhar com tokens gerados baseado na tecnologia da TokenX, o gerenciamento de chaves criptográficas nesse processo, que é sempre um gerenciamento complexo. E ela essa tokenização pode ser irreversível, caso haja a necessidade por parte do cliente dessa irreversibilidade. A privacidade é o nosso dia a dia, a proteção de dados pessoais é o nosso dia a dia, e a plataforma da TokenX foi customizada e desenvolvida para anonimizar ou pseudonimizar qualquer conjunto de dados estruturados, sempre objetivando atender a regulamentação, qualquer que seja ela, e reduzir, em paralelo, os seus riscos de vazamento de dados ou qualquer outra particularidade de segurança da informação que você precise demonstrar para o regulador. Além disso, a forma como a plataforma trabalha e é desenvolvida, ela permite a consolidação e unificação desses dados
e te dá uma flexibilidade bastante grande para atender aos requisitos e responder às solicitações, como, por exemplo, de direitos do titular. O mais comum seria o direito ao esquecimento, em que você precisa, por receber uma solicitação, você tem um prazo bastante estreito para anonimizar todos os dados ou excluir todos os dados associados àquele titular que você mapeou na sua base, e você precisa também comprovar que isso foi feito dentro do prazo estipulado pelo regulador. Então, a nossa plataforma, ao executar essa anonimização, que é um processo reversível, só enfatizando, os logs que ela gera permitem que sejam gerados relatórios que serão apresentados, o que são apresentados ao regulador, comprovando que a demanda foi atendida dentro do prazo solicitado e previsto em lei. Novamente, a privacidade com a Tokenex, ela abrange a proteção de dados em conformidade com qualquer regulamentação, tanto brasileira quanto estrangeira, dentre elas LGPD, GDPR, CCPA, IPA, como já mencionei, mas tem dezenas de outras que nós também atendemos. Os dados podem ser pseudonimizados e o dado bruto original pode ser armazenado no ambiente da Tokenex, ou não, isso fica a critério do modelo de negócio do cliente, ou seja, nós temos as duas soluções. Você pode pseudonimizar o seu dado, armazenar o dado bruto no Vault da Tokenex, e ele fica fora do seu ambiente, no seu ambiente você tem apenas tokens, ou você pode, dependendo da sua necessidade ou da regulamentação que você precisa cumprir, pseudonimizar todos os dados e manter em seu ambiente apenas os tokens, e o dado bruto original ele não é armazenado em nenhum local. A gente chama essa solução de vaultless. E sempre que você precisa ter acesso ao dado original, qualquer que seja o motivo de negócio seu, esse dado pelo algoritmo da Tokenex, ele é revertido ao original, mas o dado bruto que deu origem ao primeiro token, ele não fica armazenado. Então, essa é uma solução. E a Vault ou a Vaultless depende do tipo de negócio da empresa, e as duas podem ser aplicadas. A solução nossa, ou seja, a empresa, ela foi toda construída com a expertise de especialistas em privacidade, PCI, cibersegurança, e nós atendemos e temos todas as certificações exigidas pelo mercado nesse contexto. Na imagem à direita de vocês podem ver um exemplo vamos chamar assim, de níveis de privacidade, em que na primeira coluna nós temos os dados brutos, da forma como eles foram inseridos pelo cliente ou pelo consumidor. Na coluna intermediária nós temos os dados que identificam as pessoas pseudonimizados, e outros dados que não têm relação direta com a pessoa, ainda em texto plano. Obviamente, todos os dados, se for uma decisão de negócio da empresa, podem ser pseudonimizados, ou seja, você veria apenas tokens em qualquer um dos campos. E na coluna mais à direita de vocês, nós temos os dados completamente anonimizados, ou seja, atendendo às solicitações de direito ao esquecimento, por exemplo. Aqui, voltando só um pouquinho, a Tokenex ela iniciou há 12 anos atrás, olhando para soluções que permitissem às empresas serem compliantes com PCI DSS, ou reduzir ao mínimo possível a quantidade de controles de segurança necessários para serem homologadas PCI DSS, e isso nós continuamos fazendo ao longo com as soluções de privacidade. Nós temos aí centenas de clientes que são usuários da solução originalmente para PCI DSS, que começaram também a migrar e a utilizar a solução de anonimização ou de tokenização para privacidade. Aqui, rapidamente,
para dar a vocês todos uma ideia do time frame, ciclo de implementação de uma solução da TokenX, que acho que é importante, somente todas as empresas que a gente tem conversado estão bastante pressionadas para cumprirem a regulamentação, demonstrarem ao regulador que possuem todos os pontos implantados. Então, um time frame de implantação é importante na tomada de decisão. A nossa solução, ela passa no primeiro momento, pela criação de um sandbox, ou de um ambiente de testes. Isso leva, na maioria dos casos, 24 horas, em casos muito complexos, até 5 dias. E nesse ambiente, o cliente vai poder homologar a solução da TokenX para suas necessidades particulares. E ele utiliza essa homologação, ela pode levar até 2 semanas. Tem clientes que conseguem homologar em 2, 3 dias. O processo é bem rápido. Outros estressam mais a homologação e chegam até 2 semanas. Então, a gente tem aí, somado aos primeiros 5 dias, mais até 2 semanas. Posteriormente, ela homologada, é aprovada e ajustada, ela vai para a produção. Isso normalmente leva de 1 a 2 dias. Em casos complexos, pode levar até 1 semana. E ela entra em produção com a implementação concluída. Ou seja, apenas como figura como métrica, um processo de implementação da solução TokenX, após a definição qual é o escopo que a solução vai atender, leva até 4 semanas no máximo. E, finalmente, alguns benefícios da TokenX, nós temos vários, mas pontuando alguns. Nós oferecemos 29 esquemas de tokens já pré-definidos, que são utilizados para construir o projeto de tokenização da tua empresa. E caso haja necessidade de um esquema de tokenização personalizado em função da particularidade do seu dado, ou a particularidade do seu negócio, isso também é desenvolvido. Nós temos um gateway transparente que dá ao cliente a flexibilidade de interagir com qualquer endpoint via API. E o que esse gateway transparente faz? Usando a solução da TokenX, você, no seu ambiente, passa a ter os dados todos pseudonimizados. Você tem apenas tokens no seu ambiente. E muitas vezes você precisa interagir com um operador de dados que presta serviços à sua empresa ou que consome informação da sua empresa, e esse operador precisa receber os dados no seu formato original. Você tem os dados da sua empresa pseudonimizados. Você, para enviar os dados a esse operador, você passa pelo gateway transparente da TokenX, onde esses dados são convertidos ao valor original e entregues no valor original ao seu operador, que vai, do lado dele, tomar as medidas para ficar aderente à LGPD, mas com isso você garante sempre que o dado na sua empresa está pseudo-anonimizado ou anonimizado, dependendo do caso. Qualquer saída desse dado para um operador ou para uma parte terceira, ele passando pelo gateway transparente TokenX, ele chega para o seu consumidor, para o consumidor dos seus dados, da forma como ele precisa receber. Então, isso é bastante interessante. Na solução Vaulted, com a TokenX como guardiã dos dados, o cliente hospeda apenas tokens, só enfatizando, e aí olhando um pouquinho mais a questão de data breaches ou vazamento de dados, que infelizmente tem sido recorrente ao longo de 2021, 2020. Caso houvesse algum acesso não autorizado à sua base de dados, o invasor teria acesso apenas a tokens, que para ele é inútil. Ele não tem como ele roubar a chave de criptografia, porque não existe chave de criptografia. Não adianta ele pegar todos esses tokens e levar para um ambiente segregado dele e passar meses tentando quebrar. Ele não vai conseguir. Então, tem esse adicional de segurança que permite uma redução máxima de risco no contexto de evitar a exposição desnecessária a dados brutos. A nossa plataforma ela tem a capacidade de tokenizar
quer dados confidenciais, associados a pagamento, privacidade ou outros. Ela permite a entrada desses dados dentro da tua base de qualquer forma, via uma aplicação web, via um mobile app, via um call center, em que a pessoa digite as informações. Tudo isso é integrado com a plataforma TokenX, através de uma implementação rápida e flexível. Agora eu vou devolver a palavra para a ICTS, para que a gente possa rapidamente pontuar ou demonstrar a aplicação da solução TokenX, especificamente para a LGPD, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Otávio. Obrigado pela sua participação. Antes de a gente prosseguir aqui, eu vou tentar passar a palavra de novo para o Mark, para ver se está tudo ok. So, Mark, can you talk now? Can you hear me? That's the question. Yes. Please introduce yourself and tell us about your partnership with ICTS and how TokenX is every day. And could you tell us a little about it? Sure. First, I want to apologize for the technical difficulties. I greatly appreciate the opportunity to be able to speak with you all and to partner with ICTS, which is established a great brand and provides tremendous value for its customers, not only in Brazil but in other areas as well. My name is Mark Orr. I'm the Vice President of Sales for TokenX globally. TokenX serves over 200 countries today. We are expanding in those countries. Brazil is one of those countries that we are expanding into. We are primarily a solution to de-identify and pseudonymize data elements. So that includes privacy, that includes protected health information, that includes PCI. And one of the elements of our PCI data protection is that we reduce the scope for PCI DSS, which Otávio covered very nicely in the previous slide. So we do allow our merchants to have a much more favorable PCI audit, complete down to a self-assessment questionnaire, limiting the number of controls that they are responsible for. So TokenX is a well-established organization, highly accredited, highly audited, with customers from everybody like Magazine Luiza down in Brazil, all the way through national and international insurers like Chubb Insurance or Transamerica, or even e-commerce platforms deployed across the world like Canva, as well as airlines like JetBlue and Aer Lingus out of Europe. So I am happy to answer any questions. I have done my best to translate some of the questions that have come in. So I will assist, but I will welcome any assistance in correct translation so I answer questions appropriately. Okay, thank you, Mark. Bem, pessoal, o Mark ele é o vice-presidente da TokenX, né, na sede americana, e ele vai estar aqui hoje para responder qualquer possível pergunta técnica. Tá? A gente vai deixar o contato dele no final também, como ele citou, a participação aqui dele no Brasil, né, da utilização da ferramenta como um use case, né, da Magazine Luiza. Okay? Então, fiquem à vontade para enviar perguntas, mas a gente vai estar enviando também o contato dele no final. Bem, prosseguindo aqui, a TokenX e a conformidade com a LGPD. Separamos aqui alguns artigos importantes de citação da LGPD e a qual a TokenX ela pode trazer uma solução para estar aderente com a LGPD. Então, por exemplo, aqui no artigo 7, 10, 11 e 14 da nossa lei, ela cita a existência de meios adequados que podem incluir a criptografia ou a pseudonimização. Né? A gente sabe que a TokenX ela pode cumprir esse quesito, né, de pseudonimização de dados através da ferramenta, cumprindo os requisitos desses artigos. Né? Prosseguindo aqui, temos o artigo 18, qual fala, né, o controlador em relação à eliminação de dados pessoais relativos ao titular sem atrasos indevidos.
caso o titular solicite, né, a eliminação de seus dados pessoais. Então, com a TokenX, a gente consegue anonimizar esses dados pessoais. E, quando a gente faz a anonimização de dados, seria uma forma de eliminação, porque esse dado pessoal ele não vai estar mais no escopo da LGPD. É um processo irreversível. Então, de fato, seria uma forma de eliminação de dados pessoais, cumprindo esse requisito citado no artigo 18. E o artigo 39 também cita, né, meios cabíveis, técnicos, para que a organização faça a mitigação de riscos. E a solução TokenX ela pode cumprir esse requisito através, né, da pseudonimização de dados. Com a pseudonimização de dados, a gente consegue reduzir o risco, né, desse dado pessoal em relação à privacidade, reduzindo o número de medidas de segurança adicionais necessárias para cumprir essa obrigação. Nesse caso, também reduzindo o custo desses meios de segurança adicionais que podem ser necessários. Bem, chegando aqui, estamos no nosso final do nosso webinar. Vamos agora para a parte de perguntas. Temos aqui algumas perguntas que surgiram. A primeira delas vem da Alvarenga Lucas. E a pergunta é a seguinte: no caso da anonimização parcial para expor a informação para o usuário do sistema, é parametrizada a porcentagem da anonimização por asterisco? Otávio, você pode responder essa pergunta? No mudo. Desculpem. Só gostaria de entender a pergunta da Alvarenga Lucas, quando ele fala parametrizada a porcentagem da anonimização por asterisco. O que seria esse por asterisco? Para mim não ficou claro. Bem, vamos seguindo então para a segunda. De qualquer forma, nós temos o contato do Alvarenga Lucas, a gente procura esclarecer melhor essa pergunta e responder. A gente pode praticar a segunda pergunta dele e está aí logo em seguida. A proporção de implantação em um mês de trabalho está estimada para qual volume de registros fontes de dados? Essa pergunta em relação à volumetria, né? Uhum. Esse prazo de até 4 semanas, 30 dias, são para projetos com volumes bem significativos de dados. A gente está falando aí de milhões de registros, mas eu vou, se o Alvarenga Lucas me permitir, pedir que o Mark responda também a esse questionamento. So, Mark, there is a question here from Alvarenga Lucas, where it's asked about the time frame for implementing the TokenX solutions up to 4 weeks. Mm-hmm. So the amount of data or the volume of data or logs that are involved in a 4 weeks implementation. So how many data we can implement a solution up to 4 weeks? A general idea. Yeah. So the 4-week implementation is less about the volume of data, and I will give an example. TokenX can receive and tokenize close to 1.5 million records in 25 minutes. So the volume of data does not determine the length of the installation. The length of the installation or the implementation is dependent on where TokenX sits inside of the data flows. So one of the things that we do as a part of our engagement is we create a data flow diagram with assistance from our merchants to understand how the data moves in the ingress into the organization, and then to also identify the egress where the data is going. And that helps us to determine
the actual length of the implementation. So it could be as simple. We have customers that go live in 3 days. We have customers that it takes 3 months. We have some customers that take 6 months to 9 months. It often depends on the complexity of their internal environment and if they know where the sensitive data is already located. Ok, thank you, Mark. Só voltando à primeira questão do Alvarenga Lucas, eu não sei se seria esse o questionamento, depois a gente dá continuidade por e-mail, mas a solução da TokenX, ela, no momento da implementação, você possui, lá como eu mencionei, os 29 esquemas de tokenização pré-definidos, em que cada um desses esquemas vai tokenizar parte da informação, vai parametrizando qual é o percentual de dado que é anonimizado ou não. Mas isso, também como foi citado, nós podemos construir, de acordo com a necessidade do cliente, esquemas de tokenização que parametrizam ou que anonimizam ou tokenizam qualquer percentual daquele dado, dependendo da sua necessidade. Me desculpe se eu não entendi exatamente a pergunta, mas espero que, pelo menos, essa resposta parcial ajude a esclarecer. Sim, a gente pode mandar também a resposta completa por e-mail posteriormente. Okay. Bem, prosseguindo aqui, mais uma pergunta. Qual seria a diferença principal entre criptografia e tokenização? A diferença principal é que na tokenização você não tem a necessidade da gestão das chaves criptográficas, o controle, o armazenamento, a revogação, todo o esforço que as organizações dedicam nessa gestão. Principalmente do ponto de vista de segurança, ou seja, garantir que nenhuma dessas chaves de criptografia seja descoberta ou obtida por pessoas que não deveriam ter acesso, que poderia fragilizar a sua segurança. A diferença principal seria essa. Okay. Tem mais uma aqui em relação a quais ambientes é possível utilizar a TokenX. É possível fazer em ambientes on-premise? Ambientes on-premise? Sim. Não, infelizmente não. A TokenX, ela, desde o seu início em 2010, a solução é totalmente cloud. Então ela é aplicada em ambientes que trabalham com, ou têm a possibilidade de trabalhar com soluções em cloud. Ok. Bem, estamos chegando aqui no nosso final em relação ao tempo. Vamos deixar aqui os nossos contatos para que vocês possam anotar e mandar perguntas posteriores. A gente responder você individualmente, mais detalhadamente. Então, vamos agora para as considerações finais. Primeiramente aqui, muito obrigado a todos pela participação de todos. Espero que todos tenham gostado do nosso webinar, tenham tirado algumas dúvidas. E aqui fica o nosso contato. Agora eu vou passar a palavra para cada um. Clério, Otávio e Mark. Bem, Clério, sua vez. Nossa, acho bacana, né? A gente fala muito em várias conversas, né, de LGPD, principalmente, o pessoal fala muito em anonimização, pseudonimização, outras técnicas, né, mas a gente sempre pergunta qual ferramenta faz. Né? Acho que a TokenX tem essa sua solução, acho que vale a pena ir explorar, conhecer, e, assim, vai mitigar o risco, como estava falando, né? Mitiga bastante o risco aí, é uma forma da gente trabalhar, trazer isso e implementar, né? Buscar uma maneira diferente, né, do que a gente tem feito, de forma para como tratar esses dados, né? Essa criação da pseudonização e anonimização aí, ela protege bastante. Bom, pessoal, novamente, muito obrigado pela participação de todos, pelas perguntas que foram feitas, foram todas muito interessantes, muito boas. Todas elas serão respondidas em português,
para que fique claro qual é a resposta, como solicitado. Essa resposta será enviada por e-mail, no e-mail cadastrado. E, novamente, agradeço a todos e esperamos ter novas oportunidades para interagir com todos vocês em apresentações posteriores da solução da Tokenex junto com a ICTS, em que a gente objetiva fazer apresentações mais técnicas, mais focadas nas dúvidas técnicas que eventualmente a audiência possa ter. Mais uma vez, muito obrigado. Mark? Mark, your final words for today. Yes, just wanted to say thank you again. It's been my pleasure to speak with you all. Special thanks to ICTS and Otavio for coordinating a well-executed webinar. And I apologize for my attempt to derail it at the beginning by being late. But I do thank you again. If there's anything that I can do for anybody, please don't hesitate to reach out. And again, thank you. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença.